Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, no pequeno município prussiano de Rauchen. Ao nascer, foi natural que seu pai escolhesse o nome Friedrich, já que esse dia em particular era o aniversário do rei prussiano reinante, Frederico Guilherme IV. A família era devotamente luterana. O pai era ministro trabalhador, enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos, incutindo neles todos os valores consistentes com uma educação cristã. Desde tenra idade não era incomum encontrá-lo isolado, situado entre as capas da Bíblia Sagrada, como se não houvesse mais nada em que uma criança pudesse passar o tempo. Não foi sem motivo que ele foi muitas vezes referido pelas outras crianças como o pequeno ministro. Após a morte de seu pai devido a uma aparente doença cerebral, quando Friedrich tinha apenas 5 anos, a mãe mudou-se com a família para aproximadamente 30 quilômetros de distância, para Naumburg. Enquanto esteve aqui, Nietzsche frequentou uma escola preparatória particular chamada The Domgymnasium. Daqui ele passaria para Schulpforta, o principal internato protestante da Alemanha. 1864 traria sua formatura, onde optaria por continuar seus estudos na Universidade de Bonn, estudando teologia e filologia clássica. Pouco depois de iniciar a vida na universidade, Nietzsche abandonaria a fé que outrora constituiu a própria essência de sua vida. De acordo com seu próprio relato, ele fez a transição sem aviso prévio, embora algo sugira aqui um engano. Ele escreve para sua irmã: "Se você deseja lutar pela paz de alma e pelo prazer, então acredite. Se você deseja ser um devoto da verdade, então pergunte." Seria também nessa época que ele descobriria O Mundo como Vontade e Ideia de Schopenhauer, encontrando nele um espelho no qual eu espiei o mundo, a vida e minha própria natureza retratada com uma grandeza assustadora. Disse ele. Parecia que Schopenhauer estava se dirigindo a mim pessoalmente. Talvez esta tenha sido a tentativa de Nietzsche de preencher o vazio que a perda de sua fé havia deixado para trás. Os anos em Bonn não foram muito importantes devido às frequentes divergências com os dois principais professores encarregados de sua educação. Em 1865, decidiu que seria melhor transferir-se para a Universidade de Leipzig, uma decisão ousada, mas que rendeu dividendos. Aqui seu intelecto se tornaria aparente, ganhando a honra de ser o único aluno a publicar no jornal do professor Ritschl, o Museu Rhenisch. Seus estudos foram interrompidos por um período em que, em 1867, passou um breve período no serviço militar. Digo breve porque não demoraria muito depois de sua chegada, que sofreria uma lesão grave nos músculos do peito enquanto aparentemente tentava montar um cavalo em 1868. Felizmente, ou melhor, infelizmente, o tempo que passou no serviço militar foi de fato tão curto que não teve tempo de se desiludir com ele. Assim, Nietzsche, sendo negada a vida de um guerreiro estabelecido por seus antípodas, um professor de filologia clássica em Basileia, Basel, Suíça. Era incomum, mesmo para um gênio, ganhar o título de professor sem concluir uma dissertação, embora com a ajuda de Ritschl e um forte portfólio de escritos anteriores, Nietzsche ganhou a posição e em 1870 ele se tornaria um professor titular. Talvez o relacionamento mais frutífero ao longo da vida de Nietzsche tenha ocorrido em 1868, quando conheceu o compositor Richard Wagner e sua então amante Cosima. Ele já era admirador de Wagner há algum tempo desde o primeiro encontro. Muitas vezes o comparava a Ésquilo, restaurando mitos e símbolos e unindo mais uma vez música e drama. Uma amizade cortês evoluiu e ao longo dos anos em que permaneceram em Tribschen, Nietzsche os visitou com frequência, chegando a passar o Natal lá em 1869. Foi a força da reverência por Wagner que inspirou Nietzsche a escrever seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música. Embora pouco depois de chegar aos Alpes para iniciar a composição, ele recebeu a notícia de que a Alemanha e a França haviam ido para a guerra. Neste ponto de sua vida,
Não estava dentro dele ficar de braços cruzados enquanto bravos soldados marchavam para a batalha. No entanto, devido a problemas de visão, a posição de soldado lhe foi negada mais uma vez. Ele ainda estava ansioso para contribuir no que sua saúde permitisse. Então assumiu o papel de auxiliar médico. Mas quase assim que chegou, contraiu disenteria e difteria que, mais uma vez, o afastaram da vida que ele havia tanto tempo idolatrado. Ele se encontrou de volta a Basileia em outubro de 1871. Embora as funções que sua posição exigia dele provassem ser maiores do que sua saúde poderia suportar. Então ele se candidatou à cadeira vaga de filosofia e propôs que Erwin Rohde assumisse a cadeira de filosofia clássica. Filologia, sua transferência foi recusada. Nietzsche tinha agora apenas 27 anos, mas já havia terminado e estava preparado para publicar seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia. Inicialmente não houve muitos que reconhecessem a sua presença, mas ganhou alguma imprensa negativa quando colegas, provavelmente confundindo-o com um trabalho convencional de estudos clássicos, deram-lhe críticas que chocaram e frustraram totalmente Nietzsche. Um velho conhecido, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, acusou-o duramente de ignorância, distorção dos factos e paralelos grotescos entre o mundo grego e o mundo moderno. Sendo um professor de filologia escrevendo estética, você pode pensar que ele poderia ter previsto essa hostilidade chegando, mas não foi o caso. Dois indivíduos que adoravam o livro não eram outros senão os Wagners, provavelmente devido às suas 10 sessões finais, nas quais ele exaltava a música de Wagner como o renascimento da tragédia. Parece estranho e talvez um pouco trágico, mas os anos que percorremos até agora foram sem dúvida os mais felizes da vida de Nietzsche. Na época em que O Nascimento da Tragédia foi publicado, os Wagner mudaram de Tribschen, mudando-se para Bayreuth, e embora essa amizade íntima estivesse diminuindo, Nietzsche permaneceu wagneriano, pelo menos por um tempo. Seguindo este movimento, sentimos uma ansiedade crescente dentro de Nietzsche sobre a qualidade e o propósito dos seus dramas musicais, bem como sobre o estado da cultura alemã na sua totalidade. Isso ficaria evidente em uma série de escritos chamados Meditações Inoportunas, ou traduzidos como Pensamentos Fora de Época. Ele planejava completar 13 sessões, embora apenas 4 tenham chegado, a última delas chamada Richard Wagner, em Bayreuth. Exaltou Wagner como um herói que nunca aprendeu o significado do medo e que se tornou o primeiro a fundir todas as artes em uma grande síntese estética. Também tinha o propósito de chamar a atenção para o próximo festival de Wagner. Ele diz aos seus leitores que Bayreuth significa para nós o sacramento da manhã no dia da batalha. É difícil determinar, pelo menos em ordem de significância, os fatores que levaram ao rompimento de Nietzsche com Wagner. Mas é evidente que sua participação no Festival de Bayreuth influenciou fortemente sua decisão. Pode-se dizer que Wagner estava caminhando em uma direção que Nietzsche não poderia ou não iria. Então ele fugiu, cansado de noio de tudo o que é feminismo e rapsódia indisciplinada nesse romantismo, nessa mentira idealista, nesse abrandamento da consciência humana, que conquistou aqui uma das almas mais corajosas. Ele não disse uma palavra a Wagner. Embora o encontrasse em Sorrento pouco depois, este seria o último de seus encontros pessoais. Em 1878, a separação foi completa, embora ele nunca tenha esquecido a amizade que outrora foi a medula de sua vida, num momento lúcido no final, ao ver um quadro do grande compositor. Ele falou baixinho: eu amei muito. Devido à sua saúde debilitada, ele tirou uma licença temporária de suas responsabilidades como educador e começou a morar com sua irmã Elizabeth. Depois de um curto período de tempo juntos, eles se separariam após o casamento dela com um proeminente antissemita. Ela planejava se mudar para o Paraguai para estabelecer uma comunidade mais próxima do desejo de seu chefe, sendo esta do tipo comunista. Ela implorou ao irmão que os acompanhasse, embora Nietzsche recusasse, alegando que a Europa, sendo o museu da cultura que é,
Era necessária para ele. Por esta mesma altura preparava-se para publicar a sua obra, Human, All Too Human, cujo tamanho era imenso, de longe a maior das suas obras, com 638 secções. Após a sua publicação, a sua saúde continuou a deteriorar-se, tanto que ele cedeu a sua cátedra na Universidade de Basileia em 1879. Só neste ano registrou 118 dias de enxaquecas debilitantes, junto com o impacto persistente da disenteria e difteria que ele adquiriu durante seu tempo como ordenança médico. Neste ponto de sua vida, ele teve dificuldades com a maioria das tarefas que exigiam mais do que um esforço mínimo. Também se pensava que por volta do mesmo período, ele havia contraído sífilis de uma prostituta, o que certamente não melhorou a sua situação. No final do ano ele estava quebrado, derrotado na mente e no corpo. Preparando-se para a morte, ele disse a um amigo: "Tenha cuidado para que nenhum padre ou qualquer outra pessoa diga falsidades no meu túmulo." Por fim, ele se recuperou, passando a década seguinte oscilando entre pequenas cidades no norte da Itália e nos Alpes suíços. Após esse encontro com a morte, ele chegou a um período da vida em que se tornou quase um otimista, encontrando na vida uma doçura que sentia ter perdido antes. "Minha fórmula para a vida é amor fati", disse ele. Não apenas suportar todas as necessidades, mas amá-las. Essa mudança repentina de disposição confundiu seus amigos mais próximos, mas Nietzsche não se importou e continuou a escrever profusamente, publicando Daybreak em 1880 e The Gay Science, logo depois em 1882. Esses livros estão um pouco mais alinhados com a essência de suas obras posteriores, e sentimos que ele está caminhando em direção à obra que se tornaria, como a grande Suma Teológica foi para Tomás de Aquino, sua obra-prima. Na verdade, é aqui em The Gay Science que Nietzsche profere a mais famosa das suas citações: que Deus está morto, e nós o matamos. E então veio o acontecimento que proporcionou a Nietzsche, pela pura devastação do seu impacto, a inspiração para compor o livro que considerou o seu melhor. O acontecimento aconteceu pouco antes do Natal de 1882. Ele conheceu uma mulher, Lou Salome, a quem expressou amor e admiração ilimitados. Isso era algo que não víamos com frequência em Nietzsche, e não demorou muito para que ele decidisse que, com a ajuda de seu amigo Paul Rie, pediria Lou em casamento, esperando que ela compartilhasse seu amor em igual medida. Ela não deu uma resposta definitiva, mas ficou claro para ele que o amor que ele esperava que lhe fosse reservado foi dado ao mesmo amigo a quem ele confiou a entrega de sua proposta. A humilhação foi quase insuportável para ele. No dia de Natal, ele escreve para seu amigo Franz Overbeck. Podemos ouvir o desespero em suas palavras. Ele escreve: "Este último pedaço de vida foi o mais difícil que já tive que mastigar, e ainda é possível que eu engasgue com isso. A menos que eu descubra o truque alquímico para transformar essa sujeira em ouro, estarei perdido." E assim, cheio de sarcasmo, ele partiu, encontrando refúgio na região de Engadina, nos Alpes suíços, em 1883. Naquele mesmo ano, naquela hora sagrada em que Richard Wagner entregou o fantasma em Veneza, Nietzsche publicou sua obra intitulada Assim Falou Zaratustra. Ele acreditava ser sua obra-prima. Esta obra é independente. Se todo o espírito de bondade de cada grande alma fosse reunido, o todo não poderia criar um único dos discursos de Zaratustra, escreveu ele mais tarde. Infelizmente, e para grande consternação do autor, não foi um acontecimento entre os acadêmicos. Na verdade, ele próprio pagou pela publicação. Foram vendidos impressionantes 40 exemplares e outros 7 foram doados. Pode-se imaginar a pressão do seu fracasso na mente de um já frágil Nietzsche. Após esse fracasso, ele continuou a escrever, embora devido à piora da visão tenha escrito, a partir desse momento, apenas aforismos. Ele insistiu que essas publicações eram apenas comentários sobre Zaratustra. Beyond Good and Evil foi o primeiro a aparecer, seguido por sua autoproclamada sequência, The Genealogy of Morals,
que pretendia simplesmente complementar e esclarecer o que foi afirmado anteriormente. Em 1888, último ano de sua vida sã, Nietzsche permaneceu extremamente produtivo, escrevendo copiosamente, embora o conteúdo se tornasse cada vez mais estranho. Ele começou a valorização trans de todos os valores, mas não conseguiu concluí-lo. A razão para isso é simplesmente que Nietzsche parece ter ficado sem palavras. Embora não tenha concluído este trabalho, ele completou vários outros, incluindo O Anticristo, 1895, Crepúsculo dos Ídolos, 1889, O Caso de Wagner, 1895, Ecce Homo, 1908, e A Vontade de Poder, 1908. Embora todos eles tenham sido concluídos na mesma época, sua publicação duraria quase 20 anos depois disso. Em algum momento de janeiro de 1889, Nietzsche, enquanto caminhava pelas ruas de Torino, desmaiou, cambaleando de volta para seu sótão e começou a escrever cartas de forma irregular. Os destinatários incluíam Cosima, Brandes, Burckhardt e Franz Overbeck. O que ele escreveu trouxe a Overbeck preocupação suficiente para que ele corresse para o seu lado. Ao chegar, encontrou Nietzsche sentado ao piano, batendo nas teclas com os cotovelos, cantando incoerentemente. Desse ponto em diante, seu estado mental tornou-se cada vez mais instável e seu estado físico cada vez mais frágil. Nietzsche foi levado para Basileia, onde permaneceu num asilo até que sua mãe veio buscá-lo em Quifoto, a mulher piedosa que suportou com sensibilidade, mas pacientemente, o choque da apostasia de seu filho de tudo o que ela amava e que, mesmo assim, amando-o menos, o recebeu agora em seus braços. Ela faleceria em 1897, quando seus cuidados foram confiados à sua irmã Elizabeth. Eles moravam em Weimar e, embora sua mente estivesse perdida, ele conquistou a paz que, durante sua vida sã, nunca teve. Os momentos lúcidos eram cada vez mais raros, mas não faltavam. Sentado em sua cadeira, como sempre fazia nesses últimos anos, ele ouviu Elizabeth falando de livros para alguma companhia que ela havia visitado. Nietzsche sorriu, pronunciando suavemente: "Ah, eu também escrevi alguns bons livros." Morreu em 25 de agosto do ano de 1900. Quanto à causa de sua deterioração, é impossível dar uma resposta definitiva, embora pareça que a maioria atribui isso à sífilis que contraiu em 1870. Porém, mais recentemente, pensa-se que ele pode ter sofrido de degeneração dos vasos sanguíneos cerebrais secundária a um meningioma retroorbital, tumor das meninges cerebrais. Isso não está fora das possibilidades. Afinal, sabemos que seu pai sofria de uma patologia semelhante. Não é segredo para a maioria que, pelo menos na cultura popular, o nome de Nietzsche é frequentemente mencionado na mesma conversa geral que a de Hitler ou do Partido Nazista em geral. Acredito que podemos estar bastante confiantes ao dizer que Nietzsche teria detestado o partido e os seus líderes. Então por que é que a sua imagem está tão emaranhada com a sua ideologia? O fenômeno começou no final de sua vida, depois de ficar sob os cuidados de sua irmã Elizabeth. Veja, ela foi casada com um proeminente antissemita, e embora a morte dele tenha ocorrido em 1889, suas opiniões sobreviveram até o presente através da mutilação e manipulação do trabalho de seu irmão. Às vezes, descobre-se que ela até inventou obras para melhor se adequar a essas visões. O controle dela sobre a biblioteca dele foi suficiente para que gerações de comentadores, devido à sua reverência pela ideologia antissemética, fossem induzidos a acreditar que, em vez disso, era a reverência dele que estavam a ouvir. Independentemente desses abusos, muitos outros foram influenciados por suas obras. Filósofos, romancistas, psicólogos, dramaturgos e até teólogos. Todos deram palavras de admiração e elogios a Nietzsche. Ainda hoje ele permanece entre os filósofos mais queridos da história. Se você gostou de aprender sobre o homem que foi Friedrich Nietzsche e gostaria de aprender sobre as crenças que ele tinha, fique atento ao meu próximo vídeo sobre a filosofia de Friedrich Nietzsche.
E como sempre, obrigado por conversar sobre filosofia comigo. Até a próxima.